Olá pessoal, como estão todos? Tudo bem? Eu estou gravando aqui este vídeo para dar um retorno com relação à aplicação das ferramentas computacionais, naquele caso do braço robótico, que nós desenvolvemos inicialmente de forma manual, com aplicação de Laplace, frações. Aliás, não chegamos à fração parcial, né? Nós paramos aqui na função de transferência e, finalmente, eu havia proposto valores para a massa, coeficiente da mola, coeficiente do amortecedor e a variação de posição de entrada de 8 centímetros. E a ideia, então, era aplicarmos nas ferramentas computacionais. E eu queria retornar para vocês aqui o motivo de não ter havido solução na nossa aula. E realmente, na forma como está a equação, realmente não há solução mesmo. Eu vou mostrar aqui o motivo para vocês. Bom, inicialmente eu peguei aqui o máxima, né? Uns falam maxima, né? Vamos falar então chique, né? Maxima. Eu peguei aqui o maxima e coloquei então a função de transferência, né, no ponto onde nós havíamos conseguido, e ela é uma das respostas das alternativas lá do enunciado, então está correta, né? E coloquei aqui a condição de entrada de grau de 8 centímetros, né? Em seguida, eu fui introduzindo valores, né? O valor de 3 quilogramas para a massa, o valor de 22 para o amortecedor, de 30 para a mola, e a gente usa 2 pontos, né, no maximo, e também o valor já transformado por Laplace, né, de 0,08 sobre S, que é a Heaviside, né, função de grau. É importante lembrar aqui que no máxima ele usa ponto, não usa vírgula, né? Muito bem. Depois eu atribuí para o valor de y, né, que é a resposta que a gente deseja, né, a equação, digitei aqui a equação de a função de transferência, né, e eu já coloquei o u, porque é y sobre u. Eu já coloquei o u passando, multiplicando aqui. Esse arquivo aqui eu vou colocar lá no campus virtual. Eu vou salvar no formato do máxima mesmo. Aí, se você tiver instalado, você consegue abrir. Mas posso pôr em PDF também. Aí, pessoal, dei o Enter aqui, ele fez a montagem, né? A escrita, né? Como que eu digitei em cima. Então, tá tudo certo, é como eu queria que ficasse mesmo, né? Ele substituiu aqui os valores de M, de K, de B, então tá escrito aqui certinho. O 008, o S, ele também deu a entrada, tudo correto. Em seguida, eu fiz o seguinte, como ela ficou assim uma equação bastante complexa, né? Eu usei esse factor aqui do máximo aqui, quer dizer fatorar, né? Então, ele fatorou realmente, até já separou em 25S, ó. Já poderia ser uma fração parcial esse 25S. Mas todo esse restante aqui, ó, com expoente à quarta, está muito complexo ainda, né? Para se desejar fazer uma Laplace inversa. Em seguida, eu pedi dessa equação aqui, que foi fatorada, eu pedi a fração parcial, parte frac. A fração parcial aqui
ele já não conseguiu, né? Porque ele, ou melhor, ele fez uma pequena separação, né? Esse 25S aqui, ele conseguiu separar, mas só, porque todo esse polinômio, né, de grau 4 continuou com grau 4 aqui, então a fração parcial aqui do máximo não teve condições de abrir, né, esse polinômio aqui grande de grau 4. Aí, então já é um problema, né, porque não conseguimos a fração parcial, mas só para confirmar eu pedi a transformada inversa de Laplace, que aqui no máxima é ILT. Pedindo a fração, a Laplace inversa, ele simplesmente colocou esse 2 sobre 25 para fora, né? Porque é uma constante, mas manteve, ele não conseguiu. Bom, então está sem solução, né? E aí, só para ver assim o porquê, né? Eu peguei somente esse polinômio grande aqui, porque no fundo separar em frações parciais é você utilizar as raízes do polinômio, né? Separar em raízes, né? Então, quando você tem um polinômio, seja de grau 2, grau 3, não importa, você consegue separar ele em fração parcial se você conseguir, se você tiver raízes, ou seja, os zeros, né? As soluções, né? Aí eu pedi aqui para o próprio Máxima as raízes, né? Essa função allroots. Apesar que tem escrito ali, né? Quando você clica aqui em álgebra, em equações, ó, equações, raízes de polinômio, né? Se você clicar aqui, raízes de polinômio, ele vai puxar. Então não precisa decorar essas funções, né? Então eu cliquei aqui em allroots, né? Achar a raiz do polinômio. E ele nos deu, então, as raízes. Ele encontrou as raízes, mas ele encontrou raízes também. São 4 raízes, porque é de grau 4. Ele encontrou raízes imaginárias, né? Todas essas que estão aqui multiplicado por i, né? Então, tem algumas que não estão e algumas estão multiplicadas por i. Esse i é raiz de menos 1. Ou seja, são raízes imaginárias. Então, dessas 4 raízes aqui, 2 são reais e 2 são imaginárias. Então, o motivo de não ter solução, nesse caso aqui, é porque tem 2 raízes imaginárias. Não tem solução nesse momento, pessoal, porque se estivéssemos desenvolvendo uma pesquisa, haveriam soluções através de cálculo numérico ou ainda fazendo uma aproximação, ajustando o mínimo necessário para o polinômio passar a ter raízes, né? Então, haveria um tratamento matemático mais sofisticado, que nesse momento não é o nosso objetivo, né? Nós abriríamos um estudo à parte, que o nosso foco agora é trabalhar com as que têm solução, para vermos as ferramentas computacionais funcionando. Mas só por curiosidade, eu peguei, então, somente esse polinômio aqui de grau 4 para ver o comportamento dele nos softwares tipo Symbolab, né? Aí eu vim aqui no Symbolab e pedi fração parcial de 1 sobre só aquele polinômio. E ele, aqui no Symbolab, jogou a toalha, né? Disse que não há frações parciais, né? Realmente não há. Só para ilustrar um pouquinho mais, eu deixei um link lá no campus da disciplina desse Wolfram Alpha, computação inteligente. Ele é uma calculadora online, eu acredito que mais sofisticada que o Symbolab, porque ele tem várias áreas aqui de ciência, de engenharia, de diversos ramos aqui, em que ele faz cálculos bastante avançados, né? Então, vocês depois quiserem dar uma olhada, é interessante.
né? E gratuito, gratuito. Ele deve ter algumas limitações, assim, porque quando você vai se inscrever, deve haver a versão paga, né? Mas só a parte gratuita aqui já dá bastante recurso. Aí nesse Wolfram Alpha, eu digitei aqui em inglês, né? Partial fractions, né? E é só colocar no Google Tradutor que a gente acha, né? Os termos em inglês para aquilo que a gente quer. Então aqui fração parcial de 1 sobre aquilo. Ele desenvolveu, mas por métodos numéricos assim que estão por trás aqui da plataforma dele, bastante sofisticados aqui, plotando curvas e tal. E a resposta dele de fração parcial é bem sofisticada, né? Ele deu duas opções aqui, ó. Vou pegar a primeira aqui, ó. S que multiplica, 1 sobre S que multiplica S que multiplica 9S que multiplica S mais 2 mais 754 mais 1320 mais 900. Então, tem 1, 2, 3 níveis de parênteses aqui. Então, é uma forma bem avançada e sofisticada de transformar o denominador, mas não nos atende, né? Para nós, teria que ser assim, parênteses não um dentro do outro, mas assim, um fora do outro, né? Tipo, S mais 1, que multiplica S mais 2, que multiplica S mais 3, que nem nos exercícios anteriores, né? Então, essas formas alternativas, né, estão corretas, né? Ele é um site bem confiável, mas não nos atende. E aí, só para ilustrar um pouquinho mais, né? No próprio Symbolab, eu pedi a solução deste polinômio, né? De grau 4 lá, que está no denominador lá, e ele desenvolveu a solução, né? Através de método Newton-Raphson, que é um dos métodos numéricos, né? Matemática numérica. Ele desenvolveu a solução, encontrou as raízes reais, né? E somente as reais. E aí ele plotou o gráfico aqui. Se você digita uma equação aqui no campo do Symbolab e pede para ele solucionar, né? Ele, além de achar as raízes, aqui são as reais, né? Aqui tem duas raízes reais e duas imaginárias. Ele também plotou o gráfico. Então, você veja aqui, ó, esse polinômio de grau 4, ó, as raízes estão aqui, ó, menos 17 e menos 1,4, as raízes reais. E as imaginárias não tocam. São raízes que não tocam o eixo x, né? Por isso que são imaginárias, né? As raízes imaginárias. Então, aqui, pessoal, foi um demonstrativo, né, do motivo de a gente não ter conseguido solução, nesse caso, do braço robótico, por causa dessas duas raízes imaginárias, né? Então, ao invés de nós abrirmos assim esse campo de matemática numérica, que não é o nosso foco da disciplina, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar esse exercício aqui em stand-by por enquanto, né? Porque ele vai exigir outros estudos matemáticos nossos, e nós vamos aplicar a matemática numérica, computacional, melhor dizendo, nas próximas aulas com aqueles exercícios que tiveram solução e alguns próximos que virão na sequência, porque o nosso foco agora é ver os recursos, né, dessa matemática computacional aqui do Máxima, explorar um pouco mais o Symbolab e esse Wolfram aqui, que eu achei assim, ele bem rico de recursos. Aqui a gente vai começar a usar ele também para auxiliar em paralelo nos nossos estudos. Pessoal, era isso que eu queria dar de retorno para vocês. Não queria deixar assim, sem resposta, né, do porquê não haver solução. Obrigado aí pela atenção e esse material eu vou deixar disponível lá no campus. Até a próxima aula. Abraço a todos aí. Obrigado.